Rita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Chega mais! Hoje nós vamos continuar falando sobre esse gênero textual maravilhoso, gostoso de ser lido, que é a crônica. Mas especificamente vamos falar sobre a crônica contemporânea. Aliás, se você ainda não assistiu o vídeo anterior em que nós falamos sobre a crônica, clica aqui e assista que vai valer a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve já para ficar por dentro de tudo que nós estamos conversando aqui. Dicas de leitura, dicas de escrita e tanto mais. Mas vamos lá, vamos falar sobre a crônica contemporânea. Fazendo umas lembranças que nós já falamos no vídeo anterior. A crônica é um texto híbrido que navega, que flutua entre o jornalismo e o texto literário. É um texto curto, uma narrativa curta, que por vezes, muitas vezes, elas foram publicadas em jornais, em revistas e depois juntaram-se todos esses textos formando o que nós conhecemos hoje, um livro de crônica, como o livro do Luiz Fernando Veríssimo, a crônica que eu li para vocês no vídeo anterior, denominada, intitulada Convenções. A crônica, ela pega um fato do dia a dia, um fato banal, um fato do cotidiano, fotografa, dá um clique e traz luz, zoom para este fato, para que nós, leitores, possamos pensar sobre aquilo que, quem sabe, num olhar não atencioso, num olhar mais desavisado, não percebemos que está acontecendo. Isso é interessante, o cronista é aquele que tem um olhar atencioso. Ele senta, quem sabe, num banco e fica observando, para pegar aquilo que ninguém viu, para contar aquilo que ninguém escutou, para dar luz para aquilo que estava escuro. O cronista é esse camarada que conta e reconta o nosso dia a dia. Mas embora a crônica fale dos fatos cotidianos, ela também pode ser atemporal, porque algumas coisas que acontecem no nosso dia têm esse caráter, que atravessa os tempos. Falar sobre amor, sobre roubo, sobre saudade, tantos outros sentimentos e ações que são próprias dos seres humanos, independente do momento. Mas quero apresentar para vocês, falar sobre crônica contemporânea é muito vasta, então vou me limitar aqui a falar sobre 3 cronistas contemporâneos, a começar sobre Rubem Braga. Rubem Braga é conhecido como o poeta do cotidiano. Tem um livro dele falando assim, o título, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Olha só que pensamento profundo. Ostra feliz não faz pérola. Apresento para vocês 2 livros, tem outros, aqui que nós temos de Rubem Braga. Eu até apresentei no vídeo anterior, que são Crônicas para Jovens, e nós temos aqui Ai de Ti, Copacabana. Rubem Braga apresenta uma linguagem, uma narração fluida, de fácil entendimento, mas extremamente lírica, extremamente poética. E os seus textos, as suas crônicas, têm assim uma pegada filosófica, sociológica, que nos ajuda a pensar sobre este homem. Vale muito a pena ler. Rubem Braga, um grande, talvez um dos maiores cronistas contemporâneos. O segundo que eu apresento para vocês é Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande Érico Veríssimo, do grande autor modernista, ele apresenta muitas crônicas de humor, em que questões da sociedade são discutidas. Mas embora suas crônicas sejam crônicas humorísticas, crônicas que despertem um riso, elas não são frívolas. Nos textos, Veríssimo discute coisas próprias da sociedade, como que as pessoas, homens e mulheres, como os seres humanos se relacionam e como essas questões sociais, como essas questões da sociedade se dão. Apresento aqui para vocês 3 livros que valem a pena ser lidos, 3 textos de crônicas, em que algumas crônicas são organizadas, livros até que eu já apresentei para vocês em vídeos anteriores. E por último, desses 3 grandes cronistas, eu apresento a vocês Fernando Sabino. Fernando Sabino escreveu outros textos, assim como Luiz Fernando Veríssimo, outros gêneros, mas ele é mais conhecido por sua crônica. Também tem um texto leve, gostoso de ser lido, que prende o leitor, que faz com que nós desenvolvamos o gosto pela leitura através dos textos de Sabino. E Sabino, ele tem uma sacada, um jeito, para vocês terem uma ideia, só para você pensar. Obviamente, antes de morrer, ele deixou escrito aquilo que ele gostaria que fosse colocado em sua lápide. E ele disse assim: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu velho, morreu menino. Olha que sensacional! Que ideia brilhante, Ou seja, à medida que ele foi vivendo, à medida que ele foi escrevendo, que ele foi conhecendo as pessoas, ele foi se tornando menino, mais simples, mais curioso, como uma criança.
Um dos seus grandes textos, né, das suas crônicas que, bom, meu gosto, o que eu mais gosto é O Homem Nu, que eu carrego aqui na minha mão e eu quero ler um trecho para vocês. Não vou ler inteira, porque eu quero deixar você com aquela expectativa de como termina essa história e buscar o texto para continuar a leitura. Ele começa assim: ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é o dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu vim sem nenhum da cidade. Estou sem dinheiro. Explica isso ao homem, ponderou a mulher. Ah, disse ele, não gosto dessas coisas, dá um ar assim de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho nenhum para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até se cansar. Amanhã eu vou lá e pago. Pouco depois, tendo ele despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar o seu banho. Mas a mulher já havia se trancado lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela de um lado para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore. Ainda era muito cedo. Não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocaram o pão. A porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com um nó de dedos. Maria! Abre aí, Maria, sou eu, chamou com voz baixa. Enquanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouviu lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era um homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada, entrou os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho do pão. Maria, por favor, sou eu! Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e assim despido, nu, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco, mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Como será que essa história termina? Será que ele vai conseguir entrar no apartamento? Será que a esposa vai abrir a porta? Será que os vizinhos vão vê-lo ali, daquele jeito, apenas com um embrulhinho de pão, escondendo o que pode esconder? Continue a leitura por si próprio. Vá lá, busque Fernando Sabino, O Homem Nu, e depois, lá nos comentários, conte o que você achou desta crônica, ok? O meu desejo é que esses textos possam ajudá-lo a se tornar um leitor fluente, crítico, voraz, que pelas palavras, que pelas letras, possa modificar o mundo que nós vivemos. Beijo no coração e até a próxima. Fui!